Bom, e isso deve ser feito no culto da família, irmão, né? Eu fico, irmão, assim, triste, né? Dizer, até envergonhado quando a gente vai visitar alguns irmãos, porque a gente chega na casa dos irmãos no sábado à tarde para fazer a visita, mas às vezes a gente fica até envergonhado, porque às vezes a gente encontra pessoas, irmão, da igreja, líder da igreja, com televisão ligado, assistindo o programa do Raul Gil, né? Assistindo o jogo de futebol no dia de sábado, sábado à tarde. Irmão, o que um pai desse, a mãe desse está mostrando para os filhos, irmão? Ele está muito desligado. Um pai desse, uma mãe dessa, está totalmente tá desligado, irmão. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, né, irmão? Nós vamos abrir nossas Bíblias, irmão, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Primeiro Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Amém? Amém, né, irmão? Vamos fazer a oração, né, para a gente ler. Bondoso Deus, Pai amado que está no céu, nesse momento que nós abrimos a Tua Santa Palavra, que Teu Santo Espírito, Ele venha falar, Pai Santo, profundamente no nosso coração. Que a Tua Palavra, Pai querido, nesta noite, possa ser um divisor de água, Pai querido, para mim. E também para muitas famílias, algumas famílias, Pai Santo, alguns irmãos aqui nesta igreja, nesta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25, diz o seguinte, irmão, aqui na minha Bíblia, né? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, né? Nós, porém, a incorruptível, né? Isso é na minha Bíblia, aqui na minha tradução, né? Diz que todo atleta em tudo se domina, né? Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível, né? Tem outra tradução aqui, que diz o seguinte: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Tudo se abstém, né? Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, né, irmão? Mas eu gostaria de falar um pouco desta noite sobre questão de prioridades, né? Questão de prioridades. Quais são as nossas prioridades, irmão? Irmão, nós temos, irmão, tudo aquilo que é importante para nós, nós priorizamos, né? Tudo aquilo que nós achamos importante, né? Que é necessário para nós, nós colocamos como a nossa prioridades, né? Por exemplo, né? Comer é uma prioridade. Nós temos que, necessitamos comer. Então, querendo ou não, a gente pode ter 1000 coisas para fazer. Nós teremos tempo para se alimentar, né? A fome chega e a gente... E comer é muito bom, né, irmão? Comer é muito bom, né? Comida boa é bom demais, né? Então é uma prioridade, né, irmão? Tomar banho, né? Tá certo? Namorar, viajar, são prioridades que nós fazemos, nós escolhemos para a nossa vida. Por quê, irmão? Porque são coisas que importantes, né? Então, tudo aquilo que nós achamos que seja importante, nós colocamos como nossa prioridade de vida, irmão, né? É nossa prioridade, tá bom? Entre os dias, irmão, 31 de maio a 30 de junho de 2002, eu acho que vocês estão lembrados aqui, né, 2002, a seleção brasileira de futebol conquistou pela 5ª vez o título mundial, né? Título mundial. Essas crianças aí não tinha nascido ainda não. Tinha nascido ainda não, né? Pela 5ª vez o título mundial de futebol, né, irmão? Depois de derrotar a seleção da Alemanha. Nesta Copa do Mundo, foi a primeira vez que 2 países sediaram
junto a este tipo de evento, Coreia do Sul e o Japão, né? Em função do fuso horário, as transmissões dos jogos aconteceram 3h30 da madrugada, né? Alguns jogos, outros era às 6 da manhã e alguns 8h30 da manhã, né? Normalmente, o que se faz nesses horários, irmão, né? 3h30 da manhã as pessoas estão o quê? Dormindo, né? 6 da manhã as pessoas estão se preparando para ir para o trabalho, para a escola, né? E outras coisas. E 8h30 geralmente já estão no trabalho, ou quem estuda está o quê? Na escola, né, irmão? Na escola. Irmão, vocês acham que as pessoas não assistiram os jogos da Copa do Mundo, apesar do horário? Com certeza, irmão, né? Com certeza, muitas pessoas, irmão, né? O detalhe é que nestes 30 dias de Copa, grande parte das pessoas abriu brechas em suas agendas e rotinas, né? Dedicando-se em torno de 2 horas para assistir a estes jogos, né, irmão? Isto é um pálido exemplo de que sempre que algo é importante para nós, ou digno de alguma relevância, dedicamos tempo, ainda que tenhamos que faltar ao colégio, né? Dar um jeito no trabalho, ou levantar 3 da manhã para, né, e ir para o trabalho, mesmo sem voltar a dormir. Está entendendo, irmão? Nesse tempo, irmão, as pessoas, né, se juntavam nas casas, né, dos amigos para assistir os jogos. Muitos faziam comida, né? Fazia lá o seu churrasco, fazia, né, o preparativo, e se juntava na casa dos amigos, preparavam televisão, e ia, muitas vezes, irmão, 3h30 da manhã, 3 horas da manhã, para assistir os jogos da seleção brasileira, né, de futebol, né. Isso mostra, irmão, que quando nós damos importância a alguma coisa, nós damos um jeito, né. Os índices de audiência durante o Jogo do Brasil explodiram de forma impressionante, né? A média de audiência, né, em jogos da seleção brasileira é de 30 a 33 pontos, né? A média de audiência, né? Uma audiência alta é 30 a 33 pontos, né? Durante o jogo do Mundial, o menor índice deu 53 pontos de audiência, isso de 3h30 da manhã. E o final da Copa do Mundo chegou a 91 pontos de audiência, praticamente, né, irmão? Toda a televisão estava ligada, focado o quê? No jogo da Copa do Mundo. Este episódio, irmão, é um indicativo de que quando as pessoas querem intensamente mobilizar a família em torno de um projeto ou programa, dedicando dinheiro, tempo, energia e planejamento, eles conseguem. Aquilo que é importante para nós, irmão, nós damos um jeito de fazer o que? Acontecer. O questionamento, irmão, que nós queremos, onde nós queremos chegar, né? O questionamento crucial que se deve ter em frente a estas informações é quanto tempo investimos e planejamos, né? E planejamento temos destinado para fazer de nossa família tudo aquilo que Deus sonha que ela seja, né? Quanto tempo, irmão? Imagine como fica, irmão, então, imagine como fica a mente de uma criança que vê tudo isso aí, né? O pai se acordando de 3h30 da madrugada, né? Se preparando para assistir um jogo da seleção brasileira, né? E não gasta 10% do seu tempo, 30% para buscar Deus na sua família. Gasta 10%, 30% do seu tempo com oração, com igreja, né? E gasta 100%, né? 2 horas de madrugada para buscar o quê? Assistir um jogo de uma seleção. Como é que fica, então, irmão, a mente da criança, do seu filho, né? Quando ele observa essas coisas? Ele vai observar o seguinte, irmão. Silenciosamente, atitude como estas ensina aos filhos que as coisas espirituais
são de menor importância que as materiais ou seculares. Como no caso de um jogo de futebol. Né? Quando nós fazemos isso, irmão, o pai e a mãe faz isso, né? Deixa de fazer o culto familiar, né? A adoração em casa com a família, e dedica-se muito mais às coisas, né? Seculares. Ele está ensinando para os filhos, mostrando para os filhos que as coisas espirituais não são tão importantes para eles, né? Que as coisas seculares, elas são muito mais importantes. Silenciosamente, sem nenhuma palavra, irmão, né? Sem dizer palavra nenhuma, mas com as nossas atitudes. Nós estamos mostrando para os nossos filhos, para a nossa família, irmão, que as nossas prioridades não é, irmão, as coisas celestiais. Está entendendo, irmão? Quais são as nossas prioridades? É as coisas daqui da terra ou as coisas celestiais? Quando nós fazemos isso, nós mostramos para a nossa família que a nossa prioridade não está o quê? Nas coisas celestiais. Precisamos refletir sobre isso, irmão, né? Sobre o que temos buscado com mais empenho e qual o reflexo disso na mente da nossa família. Qual o reino que nós nos focamos mais? O reino dos céus ou o reino da terra? Qual o reino que nós focamos e queremos mais? Né? Ezequias, irmão, foi um grande rei de Israel. Né? Por um bom tempo ele foi um grande rei, teve grandes milagres. Deus ele conquistou, né, com a ajuda de Deus, grandes vitórias para o povo de Israel. Né? Tá certo? Milagres na sua vida aconteceram, ele ficou doente, né? Quase que morre, Deus fez um milagre, ele recuperou, né? Deus fez com que o sol retrocedesse 40 graus, irmão, chega de 40 minutos, né? O sol retrocedeu, o mundo inteiro viu esse milagre. Entendeu, irmão? E quando os sábios, né, de Babilônia, uma comitiva foi visitar o rei ficou tão, assim, enaltecido, irmão, envaidecido, que ele se esqueceu de dar glória a Deus, né? Deus, irmão, sempre foi a prioridade na vida de Neemias. Mas nesse momento, irmão, ele deixou de glorificar o nome de Deus. Ele, em vez, irmão, de falar de Deus, né? De pregar, de falar sobre o sinal, o milagre, né? Que tinha acontecido, ele foi mostrar o que? As suas conquistas. O seu reino, né? Os seus tesouros, né? O seu ouro, né? Está entendendo, irmão? Ele deixou de glorificar o nome de Deus. Que mensagem, irmão, o rei Ezequias deixou para os sábios de Babilônia? Né? Que mensagem? Ele disse para aquele povo, através da sua atitude, que Deus não era tão importante para ele, que as suas conquistas, a sua riqueza, era mais importante do que o Deus que fez aqueles milagres na vida de Neemias, né? Irmãos, colocar a família cada dia diante do Senhor, erguendo um altar a Ele, através do culto e do serviço, deveria ser a nossa prioridade máxima. Né? Prioridade. Esta é uma importante ferramenta para aquecer a espiritualidade da família, envolvê-la na missão que Jesus deixou a cada um de seus seguidores. Né? Isso é uma prioridade, irmão. Deve ser prioridade da nossa família, irmão. Né? Ou seja, levantar o altar da família, irmão. Ensinar para as crianças, irmão, que o trabalho missionário, né? A pregação do missionário, a missão de salvar almas, é uma prioridade na vida deles. Está entendendo, irmão? Que ter reverência na casa, na igreja, irmão, reverência na igreja, deve ser uma prioridade. A criança aprende essas coisas, irmão, em casa, no culto familiar. Está entendendo? Não é na igreja, irmão. A igreja ensina também, né? Mas se ele não aprender essas coisas, irmão, a respeitar a igreja, né? Tá certo? Ter reverência, né, da igreja. Tá certo? A amar o próximo, a querer fazer o trabalho missionário, irmão. Se ele não aprender em casa, com o exemplo dos pais, dificilmente ele vai aprender na igreja.
Ele aprende na igreja também. Mas principalmente os ensinamentos têm que vir o quê? De casa, através do seu pai e da sua mãe. Né? O seu pai e a sua mãe deve ser o quê? O seu instrutor principal. O envolvimento missionário que deve fazer parte essencial do ensino religioso de nossos filhos. Devemos interessar nossos filhos em zelosa obra pelos que não estão salvos. Devemos mostrar para os filhos, irmão, que nós devemos fazer uma zelosa obra por aqueles que não estão que salvos. Era assim, irmão, que os pioneiros faziam. Eles ensinavam os filhos, irmão, a ser pessoas missionárias. Os valdenses, quem já leu o Grande Conflito, sabe disso. Os valdenses, irmão, ele ensinava os filhos, ele fazia os filhos decorar texto da Bíblia, e quando os filhos iam para a escola, saía com os textos decorados, e pregando o Evangelho, sendo uma testemunha para o mundo lá fora, Isso ele aprendeu o quê? Em casa, através do culto da família, o culto familiar. Fique imaginando o que será das próximas gerações se não aprenderem, pelo exemplo recebido em casa, a participarem de forma ativa no trabalho de alcançar pessoas para o reino de Deus. Que privilégio será tirado deles, irmão, Irmão, qual é o maior privilégio do cristão? Qual é o maior privilégio do cristão, irmão? Dar glória a Deus, irmão, salvar almas para o reino de Deus. Não existe privilégio maior, irmão, obra maior para o cristão do que dar glória a Deus, glorificar o nome de Deus, ganhando almas para o seu eterno reino. Tá bom? Então, esta é a obra, irmão, que os pais devem ensinar às crianças. Tá bom? E isso deve ser feito no culto da família, irmão, Eu fico, irmão, assim, triste, dizer, até envergonhado quando a gente vai visitar alguns irmãos, porque a gente chega na casa dos irmãos no sábado à tarde para fazer uma visita, mas às vezes a gente fica até envergonhado, porque às vezes a gente encontra pessoas, irmão, da igreja, líder da igreja, com televisão ligado, assistindo o programa do Raul Gil, assistindo o jogo de futebol no dia de sábado à tarde. Irmão, o que um pai desse, a mãe desse está mostrando para os filhos, irmão? Ele está muito desligado. Um pai desse, uma mãe dessa está totalmente desligado, irmão. Ou seja, o céu não é tão prioritário, não é tão importante. A gente fica até envergonhado quando vai fazer visita sábado à tarde, irmão, que a gente encontra alguns irmãos da igreja, batizado, o líder da igreja, assistindo o jogo de futebol no sábado à tarde, irmão. Tá certo? Eu já tenho uma briga lá em uma pessoa por causa disso, irmão, tá? A pessoa ficou com raiva de mim, tá? Ficou com raiva de mim. Era amigo, amizade, maior amizade. E quando eu falei isso, eu criei o quê? Um inimigo, uma família inimiga, Mas Deus é maior, Deus deve ter tocado no coração dele, e ele vai... As pessoas ficam com raiva da gente, às vezes, irmão, quando a gente fala a verdade, mas depois, lá na frente, muitos vão refletir, vão reconhecer que nós fizemos isso para o bem deles, Então, irmão, é na família, irmão, é no culto familiar que as crianças são ensinadas, irmão, a fazer o quê? A amar o próximo, a respeitar o que é a igreja, a casa de Deus. Tá certo? Na igreja ela aprende também, mas muito mais na casa, na família, que os jovens vão aprender isso, irmão. Seus filhos precisam aprender diante do altar, que é um dos fundamentos do cristianismo, e o que realmente dá sentido à existência da família cristã é estar comprometida de forma ativa na conquista de outras famílias para o reino dos céus. Este é um processo de Deus para a família. Irmão, a família, irmão, bem ordenada, uma família organizada, irmão, e consagrada, é um instrumento poderoso, irmão, nas mãos de Deus, para salvar outras famílias. Está entendendo, irmão? Uma família bem ordenada, irmão, organizada, consagrada, é um instrumento poderoso para salvar outras famílias. E aqui no livro Testemunho Seleto, página 102, é dito o seguinte, irmão: Pai, vossos filhos devem ser vossa mão auxiliadora.
Incrível que o pai ensina os filhos, quando é criança, ensina os filhos o quê? A jogar bola, né? Ensina os filhos a dirigir desde cedo, ensina os filhos a capinar, a trabalhar na roça, se for o caso, né? Trabalhar E por que não ensinar os filhos, irmão, nas coisas espirituais a ser um missionário, né? Por que não ensinar os filhos a ser um missionário? É dito, irmão, que Deus só teve um filho. Deus só teve um filho. E esse único filho que ele teve é o quê, irmão? Um missionário. Aí vocês percebem, irmão, aí vocês entendem a importância da obra missionária na vida da família, irmão. Na vida das crianças, né? Dos seus filhos. Os filhos devem ser levados, irmão, a consagrar-se a Deus, a quem pertence pela criação e redenção. Devem ser ensinados que todas as suas faculdades do corpo, da mente e da alma lhe pertencem. Devem ser instruídos para ajudar em vários ramos de serviço que abnegado, né, irmão, na obra de Deus, né? E eu gostaria de ler aqui, irmão, mais um texto bíblico, está lá em Salmo 127. Salmo 127, irmão. Salmo 127, verso 1 em diante, né? Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, né, irmão? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? A sentinela, irmão. né? Inútil vos será levantar o que de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Amém. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua quê? Aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, irmão. Irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, irmão. Aqui está aqui a Bíblia, irmão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o que? A sentinela, irmão. Sem fazer o trabalho, irmão, querer educar os filhos sem Deus, irmão, é em vão. Irmão, se você quer fazer um trabalho, se você que digamos, um lenhador, e quer fazer um trabalho eficiente, você tem que fazer o que, irmão? Tem que afiar o machado, irmão. Né? Tem que afiar o machado. Porque se você não afiar o machado, você vai ter um trabalho dobrado e resultado o quê? Pífio, resultado pequeno. Você tem que afiar o machado. Né? Nós temos que afiar, irmão, a nossa fé em Deus, né? A nossa espiritualidade. Se nós queremos ter êxito em salvar o que? A nossa família, irmão. Né? As lições provenientes, irmão, do altar de sua casa falarão mais eficazmente que as mensagens transmitidas do altar da igreja. Muito mais poderosa que qualquer sermão pregado é a influência de um verdadeiro lar no coração e na vida. Viu, irmão? Então, muito mais eficiente, irmão, do que um sermão pregado aqui no púlpito da igreja, pelo qualquer pregador, é um culto feito em casa, na sua família. Irmão, é isso que Deus quer de cada um de nós nesta noite. Tá bom? Deus está chamando aqui, irmão, né? Deus está convocando aqui os pais, né? E as mães, irmão, para levantar o quê? O seu altar. Tá bom, irmão? Eu não quero ser aqui hipócrita, dizendo que a gente, né? Toda a vida faz isso, né? A gente também tem nossas falhas, né? A gente também perde muito tempo, irmão. Quanto tempo a gente perde, irmão, assistindo televisão, assistindo as coisas que não edificam, né? Todo tempo, né?
Mas toda vez, irmão, que você coloca Deus em primeiro lugar, as coisas funcionam melhor, né? Muitas vezes na minha casa, quando eu estou em casa, né, que eu vou fazer o culto, assim, de manhã é comum, né? É comum, já é um hábito mesmo, né? Mas à tarde, assim, que às vezes a gente tem algum filme, alguma coisa para fazer, né? Que a gente, não, vou logo fazer o culto. E quando a gente começa a estudar, de repente, irmão, passa a vontade de assistir o filme e às vezes nem assiste aquele filme, aquelas coisas que nós estamos planejando fazer. Porque a gente colocou, naquele momento, Deus em primeiro lugar, tá bom? Então, que Deus abençoe cada família aqui, irmão, nesta noite, né? Pela experiência prática, irmão, sua família terá o privilégio de sentir o doce sabor de trazer pessoas para além do altar da igreja, para dentro do tanque batismal. Felicidade que só sente quem de perto pode ver o brilho dos olhos de um pecador que se entrega para Jesus. Decida se consagrar e influenciar as famílias nesse sentido, irmão. Decida se consagrar, irmão, e influenciar sua família nesse sentido, né? Quantos desejam nesta noite se consagrar e ensinar sua família, irmão, né? A colocar Deus em primeiro lugar. Bondoso Deus, Pai amado, que está nos céus e que também habita no nosso coração pela fé. Pai querido, nós queremos que nesta noite, Senhor, o Senhor coloque no nosso coração a Tua palavra, o Teu Espírito Santo, para que nós possamos, Pai Santo, definir bem quais são as nossas prioridades, Senhor. E não existe, Pai Santo, coisa mais importante na vida do que entregar-se, Pai Santo, a Cristo Jesus para a sua obra. Que o Senhor venha abençoar cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, cada criança, Senhor, para que tenhamos o desejo no nosso coração de colocar o Teu reino, a Tua palavra e a Tua justiça no nosso coração como prioridade, como a coisa mais importante. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém. Amém, Senhor.